A pergunta é coisas ou presença? Na equipe, estrutura ou presença? O que é que realmente a equipe quer? O cliente, o que o cliente quer? Você parou para... Você consegue conversar com o teu... Saber o que o teu cliente quer. Olha que pergunta legal. Leva para tua equipe essa pergunta aí. Ó, pessoal, você tá me assistindo aí. Mostra isso para tua equipe. Você consegue descobrir o que o teu cliente quer sem precisar perguntar? Olá, tudo bem por aí? Esse é mais um podcast da DCC Educação Corporativa. Eu sou Josiane Silva, fundadora da empresa. E aqui sempre, mas sempre mesmo, trazemos assuntos que, olha, vão colaborar muito com profissionais, com empresas. E olha, o convidado de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe a diferença entre ouvir e escutar? Pois é, eu também não sabia e por isso eu entrei em contato, porque eu tenho o telefone de quem sabe, e eu entrei em contato por isso o nosso convidado de hoje. Então, para a gente já ganhar tempo, eu vou apresentar. Olha lá, hein? Ele é especialista em escutatória, fundador da Escutosfera, consultor organizacional, prêmio Melhor Líder Educação Corporativa do Brasil. Será que temos roupa para tudo isso? Experiência de mais de 20 anos liderando equipes em grandes empresas, professor acadêmico e educador corporativo. Autor do livro O Poder da Escutatória. Vamos falar dele, inclusive, hein? E TEDx Speaker e pesquisador em neuroliderança. Senhoras e senhores, com vocês, professor Rodrigo Leite. Uau. Muito obrigada, professor, pela presença. Que bom que tivemos essa oportunidade com a agenda. Que ótimo. Que ótimo. Muito Eu que obrigada. agradeço a oportunidade. Que é ótimo aí o bate-papo. Obrigado. Perfeito. Bom, então, para a gente otimizar o nosso tempo, poder falar bastante, né? Porque eu já comecei com uma provocação aqui. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta. Eu gostaria de saber o que é a escutatória? Quem que criou esse termo? Porque eu, particularmente, até então não tinha ouvido, só depois que eu assisti a sua palestra. Que legal, que legal. Esse termo, ele é uma... Até quando eu publiquei o livro, eu coloquei esse termo na capa de meu livro para homenagear o professor Rubem Alves. Sim. O professor Rubem Alves, uma das maiores personagens da educação brasileira. E o professor falava muito sobre a escuta, sobre o poder da conexão real, né? E há, inclusive, uma citação dele que viralizou muito na internet, dizendo que ele via por aí cursos de oratória que ensinam as pessoas a falar, mas queria ver um curso de escutatória que ensinasse as pessoas a escutar. E, curiosamente, eu fiz uma pesquisa nessa minha jornada dentro do mundo da pesquisa, da liderança, enfim. Eu fiz uma pesquisa que essa pesquisa resultou nessa atitude da escuta como grande diferenciador para quem quer liderar de verdade. E, Sim. portanto, eu pesquiso a escuta já há 16 anos. Nesse ano faz aniversário de 16 anos de pesquisa. E aí eu batizei o livro de O Poder da Escutatória, né, para dar essa homenagem ao professor também e também trazer à tona essa provocação, né, da escuta antes da fala. Escutar de forma mais presente, de forma mais atenta, sem julgamento, sem preconceitos. Escutar de verdade. Né? Há uma diferença importante nisso, há um significado importante na escuta. E aí, por isso, a escutatória tem me acompanhado na caminhada aí. Ah, que ótimo. Bom, então como eu comecei aqui perguntando, né, falando para o pessoal se eles sabiam a diferença entre ouvir e escutar, então eu queria saber de você. Qual é a diferença entre ouvir e escutar? Excelente pergunta. Vamos lá. Os dois verbos são verbos muito importantes. Os dois verbos, eu costumo dizer que são trilhos da mesma estrada de ferro. Sim. Eles levam para a mesma direção, só que são trilhos diferentes. Tá. Veja, ouvir diz respeito à nossa capacidade auditiva. Ouvir tem a ver com a nossa capacidade de captar sons. Olha que interessante. Ouvir é um ato involuntário. A gente não controla isso. Até dormindo, nós estamos ouvindo.
Quem tem filhos pequenos em casa sabe o que eu estou dizendo. Basta um barulhinho no quarto do lado, você acorda. Por quê? Porque os teus ouvidos não desligam. Sim. Seus ouvidos estão captando sons. Por isso, eu sempre trago essa provocação para os alunos, para os clientes. Olha, muito cuidado se você dorme com TV ligada. Muito cuidado, porque os teus ouvidos estão captando tudo. Eles estão ali em ação. Por mais que você pense que não estão. Sim. Ah, estou dormindo. Cara, os seus ouvidos não desligam. Então, ouvir é físico. Tá. Escutar. A escuta, ela é um processamento que o nosso cérebro faz em relação à mensagem. Tá. A escuta, ela é um esforço intelectual, porque nem sempre domina o assunto, nem sempre domina o idioma. Então, há um grande processamento neuronal realizado para compreender essa informação. Uhum. A escuta também é um esforço emocional, porque nem sempre eu gosto do assunto, nem sempre gosto da pessoa com quem está conversando, nem sempre você gosta do lugar. Então, escutar dá trabalho. Escutar dá trabalho. Então, por isso que a grande maioria das pessoas não escuta. Ou, no máximo, finge que ouve. Para escutar, é preciso... Gasta muita energia. Para escutar, é preciso estar lá de verdade. Uhum. Prestar atenção no outro. Ter interesse, curiosidade, atenção. Escutar tem uma atitude de liderança lá dentro. Tem uma atitude de presença real, verdadeira ali dentro. Por isso, de novo, eu afirmo, muitos até fingem que ouvem, mas escutar é para poucos. Por isso que eu me interesso tanto sobre a palavra escuta. Bom, e até aproveitando, então, como você acabou de falar, eu queria saber, assim, uma pergunta meio leiga, tá? Mas que me ocorreu. A gente pode afirmar que uma pessoa que tem deficiência auditiva, ela não ouve, lógico, mas ela pode escutar. Muito boa a tua pergunta. Veja, se há esse processamento, sim, é um grande conceito relacionado a ir de encontro à mensagem, a decodificar a mensagem. De alguma forma, essa pessoa está também decodificando através de sinais, através de leitura do ambiente. Então, sim, a escuta, nesse sentido, ela está acontecendo. E às vezes até, por exemplo, quando você é casado, assim, que o marido fala assim, tá tudo bem? A mulher responde, tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Precisa aprender a escutar os ditos e os não ditos. Né? Eu costumo dizer nas minhas palestras, nas aulas, enfim, escutar os ditos e os não ditos. Aprender a observar, né, as linhas e as entrelinhas. Né? Só quem escuta de verdade consegue identificar esses sinais. Porque senão eles passam ao largo, né? Eles passam ao largo. Quem presta atenção, quem realmente se conecta com o outro, identifica esses sinais. Sim. Bom, então eu queria saber como que isso surgiu na sua vida, né? Você já adiantou que é por causa do professor Rubem Alves, mas assim, né, como que surgiu? Pelo que eu estava vendo aqui da sua bio, você foi líder em grandes empresas, tudo, mas assim, como que surgiu isso na sua vida? Legal. Eu me dedico ao magistério superior há um bom tempo. Atualmente eu cuido da minha empresa, mas por muitos anos eu estive dentro de sala de aula e a minha disciplina sempre foi liderança. Sempre gostei disso. Na maioria das vezes, liderança era o tema das minhas salas. E em um dado momento, eu lecionava para uma turma de pós-graduação e perguntei para esses alunos, eram 25 alunos, e a minha disciplina era a disciplina do curso, liderança. E perguntei a eles, olha, qual a maior dor de vocês para liderar os times de vocês? Qual a maior dificuldade? E aí, depois de uma pequena votação na sala, saiu a palavra feedback. Saiu feedback. E aí, não, porque feedback é isso, feedback é aquilo. E interessante, a palavra feedback também é uma palavra muito poderosa. Mas poucos sabem utilizá-la. Sim. A maioria das pessoas, aliás, usa o feedback de uma forma negativa. Né? Inclusive, vou te dar um feedback. Exatamente. Tem chefes que chegam... Imagina, o chefe, 18 horas, chega para o sujeito e fala, fulano, você amanhã, 8 horas na minha sala. Eu quero te dar um feedback. Imagina essa pessoa. O que acontece com ela em casa? Ela
não dorme, o sujeito fica a noite toda passando mal. Né? Passando mal. O que vai acontecer? Será que eu vou ser demitido amanhã? Fazendo conta. Exatamente, já tá fazendo contas. Pois é. E aí, veja o quanto que há gestores despreparados para a técnica do feedback, né? E isso passa a ser, em vez de um instrumento de alavancar liderança, para um instrumento de tortura. É uma tortura emocional. Né? Você deixar uma pessoa pensando isso, criando, imaginando o negativo, é similar a uma tortura. Por isso que muitas vezes, quando você escuta a palavra feedback, as pessoas tendem a torcer o nariz. Sim. Né? Feedback, curso de feedback. A palavra feedback ficou carregada negativamente. Eu falei, olha, gente, seguinte, não é possível que só exista quem faz errado. Não é possível. Se há quem erra, tem que existir quem acerta. Sim, para ter uma referência, né? Tem que ter uma referência. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos iniciar um projeto, nós vamos fazer um trabalho em sala e vamos procurar quem acerta. Olha só. Quem acerta? Então, a tarefa que eu passei àqueles alunos era identificar somente boas práticas em dar e receber feedback. Só boas práticas. E, na época, nós usamos um blog. Falei, olha, eu quero cada um de vocês precisa trazer pelo menos um post para nós colocarmos no blog. Beleza? Beleza. Confesso a você que aquela noite, eu lembro até hoje, eu voltando para casa, dirigindo meu carro, fiquei pensando, nossa, que bobagem que eu fui fazer. Ninguém vai trazer postagem alguma, eu vou ter que escrever sozinho nesse blog. Mas olha, eu atirei no que vi e acertei no que não vi. Porque os alunos começaram a compartilhar o link do blog com amigos dos amigos. E o blog passou a ser um mural de reconhecimentos. Olha que bacana. Porque a pessoa falou, putz, eu tive um chefe super legal que um dia me deu um feedback e eu levo até hoje pela vida. Ou eu tenho um caso lá de minha tia, a minha avó. E foram vindo várias ideias e pessoas, amigos. Bom, para resumir, nosso blog recebeu mais de 68 mil contribuições. 68 mil? Mais de 68 mil contribuições. Nossa, 68 já seria bom, mas 68 mil. Aquela época, pra você ter uma ideia, em 2007, o Excel não tinha isso em quantidade de linhas. Nós, para tabularmos tudo aquilo, foi uma tarefa. E aí, quando nós listamos, eu digo nós, eu e esses alunos, finalizamos tudo isso, listamos tudo isso, nós identificamos um detalhe muito interessante. Mais de 90% dos casos que foram citados eram de pessoas que sabiam escutar muito bem. Elas foram citadas pelas suas atitudes de escuta e não de fala. Não era na retórica, na argumentação, no posicionamento. Não. Era pela sensação de presença que essas pessoas passavam para o outro. Então, isso me chamou muita atenção. Eu falei, opa, peraí, tem uma joia aqui. Opa, quer dizer, então, que quem faz o feedback bem feito é porque escuta melhor e não porque fala melhor. Eu falei, uau. Aí eu comecei a estudar esse fenômeno. Comecei a estudar esse fenômeno e vi que aí, junto com esses alunos também, nós fizemos um recorte, entrevistamos 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Daquela lista. Fizemos uma entrevista semi-estruturada com 1.000. Dessa entrevista saiu de uma série de detalhes, porque saíram alguns comos. Como que você faz isso, então? Como é que você faz para dar um feedback baseado em escuta? Como é isso? Que negócio diferente. E começamos na sala a colocar em post-its características. Sim. O que faz e o que não faz. O que dá certo e o que não dá certo. E cada um de nós começou a testar isso com as suas equipes. Na época, eu, além da sala de aula, também era executivo numa grande companhia aqui no Brasil. Também testei isso e eles testavam nas suas respectivas empresas com as suas equipes. Sim. À noite voltávamos para a aula e calibrávamos, ou seja, o que deu certo, o que não deu certo, e aí eu ia misturando isso com os assuntos de liderança. Nossa, um laboratório. Um laboratório, exatamente. Foi uma experimentação ativa mesmo. E daquilo saiu a descoberta espetacular, que os detalhes da escuta no dia a dia. Saiu um método, foi possível ensaiar um método, testar um método, fazer grupo de controle, testar mesmo. E acompanhar resultados, analisando os resultantes disso tudo. E então, eu cheguei na palavra escuta através da palavra feedback. De fala, né? E aí o feedback foi me trazendo para o processo.
Desde então, eu me debrucei nesse tema. Em ambos os temas, mas muito mais na escuta. Eu acabei estudando a escuta sobre várias linhas do conhecimento, na sociologia, na biologia, né, nas neurociências, onde eu estou hoje. Então, entender esse fenômeno como um todo, para apoiar as pessoas com que eu treino. Então, eu treino executivos, eu treino... eu ajudo a criar processos para negócio sempre baseados na escuta. Então, veja, a escuta ela tem a ver com uma atitude humana e não organizacional. Ela não é só organizacional. Ela não é só na empresa. Ela está em casa. Sim. Ela está em casa, ela está no trânsito, ela está no condomínio, ela está em qualquer lugar. E aí, portanto, liderança tem tudo a ver com isso. Né? Porque liderança é outra palavra poderosa. Gestão e liderança são palavras diferentes também. Uhum. Gestão tem a ver com função, com protocolo, com regras. Liderança tem a ver com uma atitude, com uma virtude. Com uma virtude. E aí só lidera de verdade quem consegue se conectar com os demais. Sim. Tem que haver conexão. Pura verdade. Tem que haver conexão. E se não houver uma conexão a partir de escuta, tá tudo perdido. Quer ver? Nós começamos a falar de Rubem Alves, né? O professor Rubem Alves, maravilhoso. E há uma provocação dele, que eu sou apaixonado por ela. Ele dizia assim, é na escuta que o amor começa. E é na não escuta que o amor termina. Com certeza. Uau! Olha que lindo isso. E se nós considerarmos o amor, nós estamos falando do amor em toda a sua amplitude. Uhum. O amor pelo trabalho, o amor pelas pessoas que convivem com você, o amor da fraternidade, o amor da família. Sim. O amor do relacionamento, né? O amor pelo cliente. Se eu não escuto, o amor termina. É O amor verdade. termina. Veja, todos os relacionamentos que você já terminou na sua vida, ou as pessoas com que você não se conecta mais, a escuta acabou. É o primeiro sinal. É o primeiro sinal. Se não se escutam mais, se não há mais conversa, se é uma conversa protocolar, ou se é uma conversa que... tá, não sei o quê. Veja, as pessoas estão hoje sequestradas pelas distrações. As distrações, vamos lá, outra palavra importante aqui. Distração é tudo que está fora do corpo. Então, Sim. O celular, a TV, controle remoto, o trânsito, as séries, não importa. O que estiver fora está te distraindo. Dispersão é tudo que está dentro de você. Então, tem a ver com os teus pensamentos, teus julgamentos, teus preconceitos. Então, isso tudo também desvia a escuta. Sim. Então, veja como a escuta é algo complexo. Porque você precisa escolher renunciar a tudo isso. Renunciar às distrações, renunciar ao celular, renunciar ao WhatsApp, renunciar ao que seja. Renunciar a um preconceito, renunciar a um julgamento, renunciar a um sentimento em prol daquela pessoa que está na tua frente, em prol daquela conversa, em prol daquela conexão. É uma escolha. Escuta é uma escolha. É uma escolha. Nossa. Né? E a cada escolha vem uma renúncia. A cada escolha vem uma renúncia. Então, liderar é uma grande prática de escolhas. Meu É uma Deus. grande prática de escuta. Meu Deus. Faz sentido? Nossa, total. Isso aqui é um corte, viu? Eu vou fazer um corte específico disso, porque eu achei sensacional. Então, dando continuidade aqui, você é o fundador da Escutosfera e eu queria entender um pouco mais como que surgiu, né? Como Tá. você estava lá no mercado, de repente falou... E aí? Pois é. Vou empreender. Pois é. Então, eu publiquei essa pesquisa, uma parte dessa pesquisa, eu publiquei em 2016, nesse livro. Nesse livro, eu levei... No livro, há uma grande metade contendo algumas provocações como essa que eu trouxe aqui agora, né? Sobre o que significa isso, né? O que é escutar de verdade, o que é estar conectado com alguém. E o livro também traz o método para a prática do feedback baseado em escuta. No livro está lá no detalhe. Para você ter uma ideia, só para dar também uma moldura aqui, nós chegamos, eu digo nós, eu e esses alunos, na época do experimento inicial, nós chegamos a testar tudo relacionado à prática do feedback baseado em escuta. Quando eu falo tudo, tudo mesmo. Nós chegamos a testar se era mais eficaz dar um feedback em pé ou sentado. Nossa.
Nós fomos testar o que acontecia com a linguagem corporal do outro quando estava sendo escutado. Né? Nós fomos testar o que realmente dava resultado nisso. Muito bem. Aí, tudo isso, de alguma forma, foi publicado no livro. E chegou um momento na minha vida que algumas pessoas queriam conhecer isso. Né? E eu vi que eu podia contar isso para o mundo de uma forma diferente. E aí eu decidi empreender mesmo. Decidi falar, olha, eu vou deixar o mundo corporativo, vou deixar o mundo acadêmico e vou enveredar em provocar outros lugares. E foi isso. Depois de foi uma longa espera mas tudo tem sua hora. Sim. Né? Tudo tem sua hora. Eu posso dizer. E no final de 19, em novembro de 19, eu fundei um negócio baseado numa atmosfera de soluções, todas com o núcleo central na escuta. Por isso, o movimento que eu lidero se chama Escutosfera. Escutosfera. Nós temos uma série de frentes voltadas, seja para a empresa, para a pessoa física, quem quer. Eu quero aprender a escutar melhor meus filhos. Tá? Uhum. Nós temos ações para isso. Eu quero aprender. Você tem curso disso? Tenho. O Benelson fala, curso de escutatória. Eu tenho isso. Ai, que legal. Então, mas eu tenho como orientar o negócio a fazer isso. Como é que você faz para a tua marca escutar melhor teu cliente? Como é que você faz os teus líderes escutarem melhor suas equipes? Como é que você faz a tua equipe de vendedores escutar melhor teus clientes, os teus colegas? Como é que vocês se escutam? Nós criamos... Eu tenho hoje assessments, é tudo autoral, tudo próprio. Então, nós testamos isso. Então, eu consigo hoje chegar no negócio e identificar quais são os maiores bloqueadores de escuta. Nossa. Por que as pessoas não se conversam? Por que as pessoas estão colocando conversas embaixo do tapete? Quem é que está fugindo de conversas difíceis? Meu Deus. Né? Onde está essa fuga? Quais são as causas dessa fuga? E aí, quando nós encontramos algumas pistas dessas causas, aí agir com preparo. Preparar esses líderes para autoconhecimento, né? Para, que eu digo, aprender a se escutar. Aprender a escutar os seus sonhos, os seus medos. Se escutar. Sim, porque nós somos a primeira pessoa que nós escutamos. Nós escutamos primeiro nossos pensamentos. Nós escutamos primeiro nós mesmos. Então, quem não investe na sua autoescuta, dificilmente consegue escutar os outros. Nossa. Dificilmente. Quer ver? Ó? Assim como não dá para amar alguém se você não se ama. Isso é verdade. Não dá para escutar alguém se você não se escuta. Não dá para você liderar alguém se você não se lidera. Não dá. Porque é baseado no princípio do exemplo. Como é que quer dizer eu te amo para alguém se você não ama você mesmo? Como? Você não conhece, né? O amor. Pois é, como é que eu vou dar amor para alguém se eu não amo a mim? Se eu não gosto de mim, como é que eu posso dizer que eu gosto de alguém? Se eu não coloco, se eu não cuido de mim, como é que eu posso dizer que eu cuido de alguém? Como eu digo para os meus alunos, olha, se você quer liderar alguém, observe tua agenda. Como é que está a tua agenda? Olha a tua agenda. Né? Eu faço isso com meus cotistas. Abre tua agenda para mim, quero te ver. Quero ver a tua agenda. A pessoa, como assim, professor? Quero ver a tua agenda. Me mostra a agenda aí para mim. Projeta ela na tela, quero ver. Aí a pessoa mostra, reunião com o cliente, a reunião com o fornecedor, tem um compromisso, uma conta para pagar, o dia que paga a conta de luz, de água, telefone, enfim. Aí eu pergunto, onde está você na tua agenda? Cadê você na tua agenda? Onde está você? Onde está? Não, mas peraí, mas isso eu não preciso colocar. Como que não? Como que uma conta é mais importante que você? Cara, você leva teu carro numa revisão. Que você é uma agenda. Máquina. É uma máquina, você agenda a revisão do teu carro, cara. Você agenda troca de óleo do teu carro e não agenda os teus cuidados. Então, como é que você quer dizer que você lidera alguém se você não lidera a tua agenda? Nossa, como? Isso é muito forte, hein? É muito forte. E é a mesma coisa com escuta. Como é que você quer que os teus filhos te escutem se você não escuta? Né? Como? Meus filhos... Vez ou outra chega a gente assim lá pra mim e fala, professor, meus filhos não me escutam. Fala, me conta mais sobre você. Me conta mais um pouco da tua vida. Você vai ver lá no fundo. São pessoas que têm resposta para tudo. São pessoas que querem falar, como o Rubem Alves dizia. São pessoas que querem dominar a conversa. E aí, cara, se você não escuta, como é que você quer que alguém te escute? Eu tive um cliente que um dia chegou para mim, Rodrigo, você precisa me ajudar. Minha equipe não me escuta.
Minha equipe não me escuta, não me escuta, não me escuta. E aí ele começou a reclamar da equipe, falar, eu deixei ele reclamar por alguns minutos. Aí eu perguntei a ele, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ser escutado Sim. ou quer ser obedecido? Nossa. O que é que você quer? Você quer ser escutado ou ser obedecido? Porque são palavras diferentes. Né? Se você quer ser obedecido, você está até utilizando uma prática da liderança que é a mais primitiva de todas, que é o comando-controle. Comando-controle é o mais primitivo, é o que mais infantiliza as pessoas. Então, assim, é o mando, você obedece. Nós cometemos esse erro com os nossos filhos. Nós cometemos esse deslize. Nós mandamos nossos filhos fazerem as coisas. Agora, para ser escutado é diferente. Para ser escutado tem a ver com engajamento. A pessoa que te escuta, porque de alguma forma ela acredita naquilo que você diz. E, portanto, aquilo faz sentido para ela. E ela faz porque ela encontrou motivos naquilo. Veja como tem liderança nisso. Tem liderança para nós como pais. Tem liderança para nós como membros da comunidade, como líderes no negócio. Ficar mandando a equipe fazer é o modelo mais primitivo que existe. Nossa. Né? Quem faz isso perde uma grande oportunidade. E depois reclama que não tem tempo. Muito. Ai. Depois reclama, eu não tenho tempo. Tem gente que chega a dizer feliz, fala assim, nossa, eu não tenho tempo para nada. Eu falo, mas peraí, você acha que isso está certo? Você acha que é bonito isso? Gente, me explica, de onde você vê valor para nisso? segundo, né? Cara. Fala, mas peraí. Então, se você está liderando um negócio, você tinha que estar inspirando as pessoas para seguir no teu negócio com você. Agora, como é que inspira isso? É a sensação de estar escutado, sensação de fazer parte, sensação de... Né? Quando nós prestamos atenção verdadeiramente em alguém, nós damos um recado para o outro. O recado é o seguinte, você é muito importante para mim. Portanto, eu paro o que eu estou fazendo para te escutar. Olha só. Veja... Valorizando. Veja quantas e quantas vezes nós não fazemos isso com os nossos filhos. Quantas e quantos pais e mães nesse momento estão fazendo de conta que conversam com os filhos e olhando na tela do WhatsApp. Ai, meu Deus. Né? Quantas e quantas... não, fala, diga aí, filho, eu estou te escutando. Diga aí, não, pode ser. Diga que a mamãe está prestando atenção. Tá nada. Tá fingindo que está prestando atenção. Porque se fosse importante, você parava e prestava atenção. E se conectava com a conversa. E quando nós pais perdemos essa oportunidade, nós perdemos uma oportunidade mesmo. E aí o risco é enorme, porque se nossos filhos não encontram em nós o porto seguro para serem escutados, eles vão procurar lá fora. Ai, meu Deus. Eles vão procurar lá fora. É igual com o cliente. Cliente que não sente que a empresa o escuta, isso não quer dizer que tem que aceitar o que ele está dizendo. Sim, claro. A sensação de ser escutado. A sensação de que, putz, aquela mensagem para mim foi importante. Puxa, os caras escutaram. Mas eles corrigiram? Talvez não, mas eu tive a oportunidade de dizer. Né? O cliente que não sente isso, sabe o que ele faz? Vai para o concorrente. Vai para o concorrente. Pronto. Olha aí. A escuta de novo. Por isso, para mim, a escuta... na verdade, em relação ao processo, o feedback... ele é somente uma resultante da escuta. Entende? Ele é o final do jogo. Eu comecei na escuta pela palavra feedback e a partir da palavra feedback encontrei um universo que hoje movimenta a minha vida. Nossa, é isso aí. Maravilhoso. Bom, e você também falou então de metodologia, né? Que eu percebi que você falou. E aí eu queria saber, assim, tem algum case que você possa compartilhar com a gente e explicar também um pouco melhor a metodologia que você utiliza, porque se eu escutei direito, você trabalha com soluções por meio da escuta. Sim, a escuta, né? É Olha minha parceira. Só, acho que eu escutei, né? Totalmente. Então, eu queria saber, tem algum case que você possa contar para a gente, para falar um pouco também da metodologia que vocês utilizam lá na Escutosfera? Assim, tem vários e, em especial, eu acho que um ponto que tem sido bastante interessante é quando nós utilizamos as ferramentas que tiram do subjetivo e trazem para o objetivo. Tá. Ou seja, eu tenho alguns instrumentos, algumas pesquisas, alguns testes que eu aplico nessas pessoas que querem conhecer.
né? E aí esses testes resultam em um quadro que mostra o quanto que essa pessoa realmente está conseguindo escutar os demais, né? Então, esse quadro me mostra bloqueios de escuta, por exemplo. Me mostra também pensamentos que, de alguma forma, sabotam as conversas. Uhum. É uma fotografia Uma fotografia, é isso mesmo. E aí, dessa forma, cada pessoa consegue adquirir um pouco mais de autoconhecimento sobre si, né? Quais são os pensamentos que estão sabotando? Ou quais são... Que tipo de grupo de não escuta tá presente nos meus diálogos internos, das minhas fábulas internas? Porque é isso mesmo, nós criamos algumas fábulas. E essas fábulas têm preconceitos, essas fábulas têm aceitação, tem comparação, tem uma série... Tem fugas. Muitas vezes a pessoa tá conversando com a outra, mas tá ali, mas tá julgando a fala da outra. Né? Tá julgando, e aí ela não dá espaço para um novo conhecimento chegar. Pelo tamanho da intensidade do julgamento dela. Né? Então, veja como tem assuntos que são extremamente polarizados. Tem assuntos que é muito difícil colocar na mesa, porque o outro tem um tamanho preconceito que ele se trava, ele não quer escutar. Bloqueou a escuta. Então, o que nós fazemos é tentar ler a intensidade desse fluxo. E a partir disso, mostrar ou para a pessoa ou para o grupo, né, quais são esses grandes obstáculos que estão lá. E aí, a partir dessa medição, é uma medição através de gráficos. Aí eu mostro em gráficos, olha, isso aqui tem aparecido mais nas conversas de vocês nas reuniões. Isso aqui na tua empresa está acontecendo isso. Quer ver? Simulamos algumas ações, pronto, aparecem. Conversas de fuga, conversas de passivo-agressivo. Então, e aí, a partir disso, retreinar ou reprogramar aquelas pessoas. Sim. Né? Quando ela se vê, fala, puxa, eu faço isso mesmo, cara. Eu estou fazendo isso. Olha, inclusive, aconteceu hoje no trânsito com a minha esposa. Aconteceu isso aqui, eu escutei isso. Pode ver, no fundo, lá no fundo, alguém já tinha dado esse feedback para a pessoa que ela não está escutando. Talvez você que está escutando a gente agora aqui nesse podcast já tenha recebido dos teus filhos, da tua esposa, do teu filho, porra, ninguém me escuta. Quer ver? Tem um conceito sobre feedback que diz o seguinte: a ausência de feedback também é feedback. Sim. A ausência de um feedback também. Como assim? Lógico. Se ninguém te procura para dizer para você como é conviver com você, como é trabalhar com o teu lado, como se é uma experiência que vale a pena repetir, se ninguém te procura para dizer isso, cara, você que não quis perceber, porque alguma coisa já aconteceu no meio do caminho. Tem pessoas que a gente vai dar feedback para ela, a pessoa começa a se justificar, começa a se explicar, começa, porque foi fulano, Beltrano, não fiz isso porque o setor, não sei o quê. Fala, não, só me escuta. Não precisa me explicar, só escute. E de tanto essa pessoa ficar se justificando, de tanto ela ficar, às vezes, culpando o outro, sabe o que acontece? As pessoas param de dar feedback para ela. Que não vai adiantar. Não vai adiantar. Falou, mas por que eu vou falar? Não presta atenção mesmo. Já culpa alguém. Tem chefes que fazem isso. Nossa. Que culpam outros setores, que culpam o cliente, que culpam a pandemia, que culpam o governo, whatever. Né? Então, a ausência de feedback também é um feedback. Então, se teus filhos não dizem para você, e não necessariamente precisa dizer, é como você disse no início, os ditos e os não ditos. Sim. Se teus filhos não manifestam para você sinais de que, cara, como é legal conversar com meu pai, como é bacana bater papo com a minha mãe. Se teus filhos não manifestam essa intenção, eles já estão fazendo, você que não viu. Né? O silêncio conta muita coisa. Então, o que eu trago, né, o que eu provoco dentro das salas, dentro das aulas, dentro dos atendimentos em coaching, o que seja, é trazer essas provocações, essas perguntas, essas inquietações. Falar, olha, até que ponto isso está perto de você? Até que ponto isso faz sentido? Né? Até que ponto isso tem ocorrido e qual a frequência disso? E o quanto isso está dificultando hoje a tua conexão com os demais? Quanto isso se perde de performance? Só para complementar, os nossos dados mostram o seguinte: equipes que se escutam melhor, em média, isso é uma média, tá? Equipes que se escutam melhor, em média, entregam 1/3 a mais
do que outras equipes. 1/3 só das pessoas se sentirem escutadas. Já pensou? Quanto dinheiro é deixado na mesa por não investir nas conversas? Nossa, gente, dependendo do que é o montante de 1/3, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. muita Sabe aquela coisa. meta que chegou no final do ano e você não bateu? A tua equipe não bateu por pouquinho? Talvez se o ambiente que vocês estivessem, talvez se a forma como vocês conversassem fosse diferente, vocês teriam batido. Teriam batido. Talvez se vocês tivessem tratado assuntos que estavam colocando embaixo do tapete, vocês teriam resolvido. Sabe aquele cliente que vocês não deram retorno? Sabe aquele cliente que vocês não... Pois é, por falta de escuta, por falta de interesse. 1/3 a mais, em média. Em média. Nós encontramos, em vários dos nossos cases, nós encontramos clientes com ganhos muito maiores. Tá. Obviamente que isso depende também da postura da liderança. Sim, sim. Né? A liderança dá um sinal. A liderança, os sócios, os empresários, né? A principal liderança do negócio, ela dá um sinal. Ela dá o sinal de como que se esse tema é realmente relevante ou não. Né? Eu sou um afortunado porque os clientes que eu atendo, eles vêm até nós porque eles falam, isso aqui faz sentido para mim. Então, eu só faço o que eu acredito. E, de verdade, esses clientes que hoje nós atendemos, eles estão de verdade nos proporcionando uma oportunidade para juntos nós aprendemos cada vez mais sobre esse tema. Sim. Sabe? Porque E tem sido uma jornada... né? Nossa, muito interessante. E tem sido uma jornada bem legal. Bem legal. Nossa, então, pela metodologia que você tem, assim, você consegue tangibilizar, assim, mostrar em ganho em dinheiro, em lucro. Conseguimos sim. Em lucro. Conseguimos sim. E tem uma outra resultante também, Josi, que o nosso teste consegue medir. Eu vou usar essa palavra medir, tá? Tá. Ele consegue, de alguma forma, aferir a intensidade desses bloqueios de escuta. O que é isso? Tem bloqueios que são tão intensos que estão sequestrando essa pessoa daquele momento. Tá. Por exemplo, bloqueios que estejam levando essa pessoa, muitas vezes, a atitudes de humor deprimido. Nós conseguimos mapear com bastante índice de realidade, de veracidade, a acuracidade é bastante poderosa nisso, de pessoas, por exemplo, que já estão desistindo daquilo. O fenômeno do quiet quitting, da desistência, da demissão silenciosa, a gente consegue identificar isso. Quem são aqueles que estão de corpo presente, mas não estão escutando? Não estão lá. Não estão presentes. A escuta pressupõe presença. Presença. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo. Presença. Presença é assim. Se você não consegue se lembrar em detalhes, Tá. o que é que você comeu no almoço de ontem? Mas eu falo detalhes, tá? Detalhes. Cor, textura, sabor, temperatura dos alimentos. Se você não consegue se lembrar em detalhes, o que é que você comeu no almoço de ontem? Então significa que só teu corpo esteve diante do prato. Você não esteve lá. Uau! Nossa. Vamos lá. O que significa isso? Significa que naquele momento da tua refeição, você não esteve totalmente presente. Você estava pensando talvez em algo, numa visita, num cliente, numa conta para pagar, não importa. Mas não estava ali na refeição. Tanto que eu proíbo os meus alunos, os executivos que são meus alunos, os clientes, eu proíbo que façam almoço de negócios. Proíbo. Falo, olha, almoço de reunião, vocês estão proibidos. Fala, por quê? Falo, não, cara, você não vai tratar assunto. Na hora que vocês forem fazer a tua refeição, cara, refeição é algo sagrado. Sim. Na hora que você for comer, cara, esteja presente. Faça um treino de presença. Preste atenção em você. Porque você está ali num assunto chato, mandando garfo para dentro, você está mandando esses assuntos chatos para dentro do teu corpo. Depois você não entende por que uma gastrite aparece, depois que uma enfermidade aparece, você não entende. Né? Mas peraí, então, presença. Quer ver um outro exercício de presença? Sabe aquelas pessoas que, aquele momento que você está lendo um livro, aí você chega à noite, pega o livro, à noite, vou ler mais umas páginas hoje à noite, aí você, por algum acidente, o marcador escapa. Tá. Você perde a página. Aí você começa a procurar a página. Caramba, daí você começa a procurar onde é que eu parei. Aí você começa a ler, ele fala, mas peraí, parece que eu não li isso. Parece que eu não passei por isso. Não, eu não li isso. Isso aqui não tava. Mesma coisa. Significa que naquele momento, só teu corpo esteve diante do livro. Você não esteve lá.
Significa que, de alguma forma, eu uso essa metáfora para trazer... um ato mecânico. Cara. Porque, veja, é a mesma coisa com os nossos filhos. A presença. Você consegue se lembrar do que você tem conversado com os seus filhos? Você consegue se lembrar do que você fala com a tua esposa, com o teu marido, com o teu companheiro, companheira? Você consegue se lembrar do que o teu cliente te disse? Se você não consegue, cara, só teu corpo estava lá. Nossa. Só teu corpo estava lá. Então, veja, é um exercício... Lembra que eu disse que escutar é um esforço? Escutar dá trabalho? Escutar dá trabalho. Muito trabalho. Não, imagina um terapeuta que não estuda escuta. Um médico que não estuda escuta. Um professor que não estuda escuta. Um vendedor que não estuda isso. Né? Um vendedor que não estuda como escutar melhor. Poxa, quanta oportunidade está perdendo. Quanta oportunidade está perdendo de se conectar de verdade. Isso faz total sentido, né? Porque eu lembro que eu trabalhei com educação, né? Na área da educação, e a gente percebia que a tendência era oferecer desconto, bolsa. Mas quando você fazia uma venda bem feita e você escutava, você se conectava com aquela pessoa, a pessoa, ela comprava e não pedia nem desconto nem nada. Então, às vezes, você fica lá distribuindo desconto, tudo... E não é isso. Não é? Não é. Nossa. Não está nisso. Não está nisso. Veja, as nossas relações, as pessoas que mais estão na nossa memória, as mais memoráveis da nossa vida, as pessoas que mais nós queremos ter por perto, são aquelas que nos escutam. Sim. Faça essa lista. E é uma lista seleta. Aquela pessoa fala... Quando você sabe exatamente a quem você tem que recorrer nesse momento. Quando você está num momento de angústia, quem que te escutaria? Sim. Olha aí, ó o feedback. Quem te escutaria? Me escutaria... Puta, eu já sei. Puta, alguns não têm isso na família. Alguns vão falar, puta, não tem ninguém na minha família. Então ela tem que encontrar fora. Então ela tem que encontrar num templo. Então ela encontra numa amizade. Ela encontra... Agora, já pensou? Imagine se essa pessoa encontra um local seguro que a escuta. Sim. No seu trabalho. É verdade. Que ela sabe que lá ela pode... Ela pode de verdade colocar a opinião dela e certo, errado, não importa. Que ela tenha a oportunidade de se expressar lá dentro. E que ela sabe que ela não vai ser punida. Que ela sabe que ela não vai ser perseguida, divertida, que seja. Que ela não vai ser... Que ali a presença dela é importante. De novo, a palavra presença. Presença. Tá vendo? A palavra presença, falou, puxa, você é importante pra gente, cara. Esses dias eu gravei até um vídeo lá no nosso canal falando sobre isso, né? Pessoas que entram, que são convidadas para vir em reunião. Uhum. Né? Você vai em reuniões de negócio, reuniões corporativas, aí tem gente que entra muda e sai calada da reunião. Né? Fala, poxa, entra e não participa. Fala, peraí, cara. Se você foi chamado para vir para cá, é porque você é importante. Ou se não, fala, mas a reunião é chata. Então tá, então se posicione e ajude a reunião. Faz sentido, né? Não adianta, se você fica calado, culpando a reunião, você também é cúmplice dela ser chata. Sim. Não é? Porque você... Então, beleza, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está fazendo para torná-la melhor? Qual que é a tua postura para tornar essa reunião chata, transformar ela de chata para ser melhor? Né? Veja, de novo, tem que se escutar. Né? A pessoa tem que escutar dentro dela. Fala, peraí. Tem um ditado budista que diz assim, né? O que eu não gosto em você, corrijo em mim. Com toda certeza. Não é que eu não gosto, e você corrige em mim. Reflexo. Então tá, se eu não gosto da reunião, o que eu deveria fazer para melhorar essa reunião? Se eu não gosto do convívio com a minha família, qual é a minha postura diante disso? Sim. O que eu posso fazer para que isso se torne minimamente adequado? Então, veja, o quanto é importante ter esse rol de pessoas que são... Eu costumo dizer que são... farmácia particular, né? Com certeza. Aquelas pessoas que você sabe e fala, puxa, eu preciso desabafar. Com quem você fala? Quem te escuta? Agora, já pensou? Agora, pro pessoal que está nos escutando. Já pensou se você fosse essa lista, estivesse na lista de alguém? Isso é um feedback! Né? Meu Deus. Quem te procura? Olha, puxa vida. A pessoa, fulano me procura. Isso é um baita feedback. O cliente volta até você. O cliente vem até você. O cliente te procura. O cliente sente que você demonstra que ele é importante. Veja, é tudo liderança e presença.
Nossa, gente, então estamos encerrando nossa sessão de terapia. Mas de uma forma porque tem conexão total. Meu Deus! Olha, e é uma coisa interessante que você falou, porque assim, geralmente a gente fala assim, mas quando uma pessoa me procura, eu falo pra ela, não se incomoda, não fica triste. A tendência é você querer trazer palavras, e às vezes nem isso, às vezes você ficar quieta, só escutar. E aí você já... É o feedback que você está dando para a pessoa. Josi, você está me dando uma oportunidade de ouro. Eu vou utilizar essa tua pergunta maravilhosa. Porque olha só. Um dos maiores bloqueios que existem relacionados à escuta. Nós temos uma base de dados bastante robusta dessas pesquisas. Só para você ter uma ideia, eu vou dar um dado primeiro. 77% das pessoas que nós temos na nossa base apontam que tem o costume de querer adivinhar a fala do outro enquanto o outro está falando. Sim. Sabe, por exemplo, aquela pessoa que você está conversando com ela e ela completa a tua frase. Ela interrompe você e completa a tua frase. Pois é, isso nós chamamos de bloqueio, é um bloqueio do ler a mente. Nós batizamos de ler a mente. A pessoa quer ler a mente do outro, tá? E esse bloqueio do ler a mente, ele vem com um bloqueio também primo, que nós chamamos do aconselhar. O aconselhar é um bloqueio perigosíssimo, mas muito perigoso. Porque quando nós oferecemos um conselho, veja, o fato da pessoa procurar não quer dizer que ela tem um lado ali. Porque o lado do aconselhador é muito perigoso. Sim. E aí que mora o grande lance. Você trouxe a provocação da forma correta, porque o ideal é oferecer a escuta. Sim. E muitas vezes o silêncio. O que a pessoa muitas vezes busca é somente alguém que a escute. Rubem já dizia isso também. Ele fala, só que uma escuta. Só me escute. Não precisa me dizer o que eu quero, o que eu devia e o que eu não devia fazer. E a pessoa também está se escutando no momento. Isso, exato. Ela está construindo o raciocínio dela para ela mesma. Uhum. Mas aí o outro comete um deslize, um erro muito perigoso, que é o dar conselhos. O dar conselhos é muito perigoso. Por quê? Quando nós oferecemos conselho, nós estamos oferecendo uma perspectiva que é somente nossa. Sim. Né? Que ela é nossa, que é o nosso ponto de vista. E que não necessariamente dá certo na vida do outro. Não necessariamente funciona para o outro. Então, a provocação é o silêncio ou as perguntas. Se um dia você for numa sessão, um terapeuta sério, terapeutas sérios, profissionais sérios, jamais te dariam conselhos. Não, Terapeutas sérios fazem excelentes perguntas. Exatamente. Excelentes perguntas. Exatamente. Perguntas que fazem com que você fique, às vezes, travado. Às vezes você fala, nossa, não sei como responder isso. Ótimo, isso é uma pergunta. Isso. Essa é uma pergunta provocadora, uma pergunta arrebatadora. Nos meus atendimentos, se acontece isso, eu falo, ótimo. E agora, professor? Agora vai você digerir reflete. Isso daí. Agora, na próxima conversa, nós voltamos. Talvez você encontre. Porque a resposta está na pessoa, não está dentro verdade. de mim. Agora, se eu dou um conselho, eu estou dando uma resposta que eu acho. E essa resposta talvez sirva para mim, talvez até não. Mas para ela, lufas. É a chance de amadurecer, né? Ela tem que encontrar. Né? Então, e nesse caminho do desenvolvimento da liderança, um dos pontos que eu sempre busco tocar nos meus coaches, nos executivos que eu treino, nas empresas, nas equipes que eu provoco, falar, olha, nós podemos levar o cavalo até a beira do rio, mas quem decide se bebe é ele. Ou seja, cara, você vai oferecer para a tua equipe o melhor que há de provocações, de inspiração. Agora, cara, se o outro vai fazer ou não, é uma decisão do outro. É uma escolha também, porque ele também tem que se liderar. Se o teu filho vai fazer isso ou não, é uma escolha dele. Se a tua equipe vai fazer isso ou não, é uma escolha. Por isso, de novo, se acreditar, se aquela mensagem, se aquilo que você levou, inspirou, engajou, a pessoa faz. Agora, se não, ela está no direito dela de fazer a escolha dela. Sim, com certeza. E, inclusive, é uma escolha dela, muitas vezes, de ser feliz em outro lugar.
Sim, com toda certeza. Com outras conexões. E tá tudo certo. Né? Então, mas só é possível se houver escuta. Olha, e é uma coisa assim que eu costumo... Faz sentido? Total, porque assim, é uma coisa que eu costumo falar assim, por exemplo, o momento da demissão e o momento da promoção de um colaborador não tem de ser uma surpresa. Ai, que legal. É um momento em que você apenas formaliza. Que legal. Porque você já falou isso antes, você já escutou, você já falou, você já deu chance para a pessoa lá atrás corrigir o que não estava bom para ela refletir. Eu não estou feliz aqui, eu quero ser feliz em outro lugar. Tá tudo certo. Tudo certo. Tá tudo certo. Nossa, E tudo tem, né? São ciclos. São ciclos. A vida é composta de vários ciclos. E ciclos se abrem, ciclos se fecham. E é assim mesmo. E agora, o grande lance aí, de novo, volta para a escuta, né? O quanto que cada um de nós está investindo em escutar os seus próprios ciclos internos. Ah, sim. Não é? Então, puxa, aí a pessoa fica sofrendo num trabalho. Nossa. Tá ela sofrendo, cara. Aquilo já acabou. É a mesma coisa uma relação tóxica. Aí você pergunta, mas por que você mantém isso na tua vida, cara? Só empurrando. Né? De novo, na teoria da liderança nós dizemos assim, olha, só tem 2 caminhos. Ou você provoca, ou você permite. É assim, cara. Simples desse jeito. Ou você provoca, ou você permite. O que está acontecendo contigo hoje, ou você provoca, ou você permite. Tem que ver qual dos dois. Escuta essas 2 palavras, essas 2 perguntas e avalie. Talvez você provoca esse ambiente, talvez você permite esse ambiente. Meu Deus. E aí você faz uma escolha a partir dessa... Ah, não, eu estou permitindo. Qual é a permissão? Ah, puxa, isso aí hoje é uma necessidade, tá? Então, se é uma necessidade, tem que ter prazo. Tem que ter prazo, porque isso aí não pode ficar te ferindo. É igual você andar com um sapato com a meia furada por quilômetros. Cara, vai ter um momento que você vai ter que parar e tirar essa meia, cara. Senão você vai machucar teu pé demais. Né? Então, tem coisas que não adianta você ficar caminhando por muito tempo, se machucando e machucando os outros. Tem que pôr prazo para isso. Nossa. Agora, só consegue fazer isso quem investe em se escutar. Escutar seus sonhos, escutar seus medos, escutar né, os seus desejos. Puxa, onde é que você quer estar? Esses dias mesmo me perguntaram, professor, eu quero fazer essa pós aqui, essa pós é boa? Eu sempre escuto essa. Falei, depende pra quê? Falei, depende pro quê? Boa pra quê? Onde você quer ir? Né? Se você olhar pro teu currículo daqui a 5 anos, você quer estar onde? Daqui a 10 anos. Nossa, tudo isso? Nem sei se eu vou viver. Pois é, mas para você tomar uma decisão de vida, uma pós-graduação, são 360 horas de estudo. Então, é um investimento, não é um investimento pequeno. Né? Então, tem que ser algo que seja relevante, que te aporte conhecimento relevante no currículo. Nossa, não tinha pensado. Então, é isso, tem que fazer uma escolha. Quais são as escolhas e as renúncias que você vai praticando no caminho? Só que para isso, precisa aprender a escutar. A grande maioria das pessoas, Josi, que pelo menos as que eu tenho conversado e as pessoas que têm vindo até mim, têm me proporcionado essas conversas, nem sempre investe nisso. Investe na autoescuta. As famílias não investem em escutar seus filhos, em conversar de verdade, sabe? Em sentar com os filhos. Nós cometemos esse erro como pais. Nós pensamos muito sermos provedores, em prover coisas. Mas será que são coisas ou presença? Coisas ou presença? O que é que realmente conecta? Né? Eu vejo, eu como pai, na minha jornada como pai, puxa, talvez se eu tivesse estado mais presente. Né? Ou será que a gente muitas vezes idealiza coisas que nós não tivemos para levar para os nossos filhos, né? Mas a pergunta é, coisas ou presença? Na equipe, estrutura ou presença? O que é que realmente a equipe quer? O cliente, o que o cliente quer? Você parou para... Você consegue conversar com o teu... Saber o que o teu cliente quer. Olha que pergunta legal. Leva para tua equipe essa pergunta aí. Pessoal, você tá me assistindo aí. Mostra isso para tua equipe. Você consegue descobrir o que o teu cliente quer sem precisar perguntar? Que provocação. Você consegue montar uma lista real, sem precisar perguntar para o cliente. Já pensou?
sem achismo, né? Sem achismo. De verdade. Com propriedade. Como é que é possível isso? Só com aqueles que realmente estão presentes. Aqueles que estão presentes não vão fazer achismos, porque eles vão estar prestando atenção no cliente, eles vão identificar oportunidades onde que ninguém tinha visto. Presença. Nossa. A palavra escuta e a palavra presença. Esse é o jogo. Olha, e essa nossa amiga aqui, a DCC, ela é resultado disso. Ah, que lindo. Porque foi o momento em que eu resolvi me escutar. Que lindo. E eu falei, esse é o momento. Olha que coisa incrível. Escutar o chamado. Escutar. Tem a palavra vocare. A palavra vocação, aliás. A palavra vocação vem do latim vocare. Vocare vem de atender ao chamado. A que você foi chamado? Imagina que lá em algum canto na sabedoria suprema, em algum momento chamaram teu nome e a que você foi chamado? Alguns foram chamados para educação, outros foram chamados para saúde, outros foram chamados para serem mestres de obra, arquitetos, artistas, enfim. A que você foi chamado? Então, aprender a escutar esse chamado é um exercício. É um exercício. Nossa. Porque feliz daqueles com você que conseguiram identificar o chamado. Não, e isso aconteceu, olha, eu vou até falar que isso aconteceu assim como se fosse, eu escutei as 3 palavras, desenvolva, colabore e cresça. Uau. Eu escutei, Que legal. escutei, assim, veio essas 3 palavras. Que lindo, que lindo. Veio com uma inspiração. Sim. Uau, sensacional Gente, isso, que- sensacional. Sensacional. Ai, meu Deus. Ai. Parabéns por você, parabéns pela tomada de consciência. Parabéns por você ter estado presente, porque Nossa. imagine se você não estivesse atenta a isso naquele momento, sintonizada. De alguma forma Com você certeza. estava, né? Aquilo que você procura também está procurando você. Quantas vezes será que não isso aí foi tentado falar e eu não Que escutei? legal, que legal. Né? Eu acredito, eu acredito. Professora, a gente está acabando e eu preciso que você fale do seu livro. Ótimo, vamos lá. Vamos lá, fale do seu livro. Discorra sobre. O meu livro você vai encontrar essas provocações e algumas outras. Vai contar, eu conto algumas das minhas histórias, os meus causos, conto da minha mãe, do meu filho bastante, muita coisa que eu fui aprendendo na escuta. Veja, a escuta tem a ver com a família, tem a ver com trabalho, né? Tem a ver com tudo. Então, no livro você vai encontrar isso, formas para você se conectar melhor com as pessoas. Tá. Então, é colocar as pessoas em primeiro lugar, a escuta antes da fala, né? A fala nos dá palco, ela nos dá momento de dominância, né? Quem fala está no palco, está dominando a conversa naquele momento. Agora, quem escuta naquele instante está se conectando mais. Quem escuta está processando mais. Então, quanto mais você estiver aberto a escutar, mais conexões, mais decodificações diferentes você vai conseguir fazer. Mas para isso precisa postura. E aí também, uma segunda metade do livro, a parte prática disso no negócio, no dia a dia. Tá. Como você faz no dia a dia? Como você faz com a tua equipe? Como é que você faz para dar um feedback para alguém? Eu levei eu trouxe o feedback para a Baila. E aí, dentro da leitura, eu uso o livro também como material complementar para quem assiste minhas palestras, meus cursos, e aí, esse que eu trouxe aqui, que nós testamos, inclusive, se em pé ou sentado, nos workshops, nós fazemos esse teste. Eu mostro para os alunos até hoje. Falo, olha, vem cá. Eu simulo como é que é dar o feedback para alguém, como é que um está de frente para o outro, o que acontece no corpo de ambos, o que está acontecendo ali no não verbal, quais são os hormônios que estão envolvidos, o que está rolando. E aí, agora... tá rolando esse cenário. Tá? Agora, como é que você pode fazer? Quais são os pequenas correções no ambiente ou na tua fala ou que você pode fazer para criar mais conexão? Isso também está lá. Então, vai ficar aqui na edição, a capa, então é o poder da escutatória. Da escutatória. Poder da escutatória. É isso aí. Anote, já procura aí nas melhores livrarias do ramo, você vai encontrar. Exatamente. Ou no nosso site, na escutosfera.com.br também. Ah, sim. Bom, tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer? Porque por mim, eu ficaria aqui, que eu estou adorando. Igual, digo mesmo. A minha consideração é agradecer, uma gratidão mesmo por você ter identificado o valor nessa mensagem, por você ter aberto espaço, né, para que eu sou um missionário dessa mensagem. Então, eu fico todos os dias eu peço à sabedoria suprema que ela
que ela me proporcione ser agente dessa mensagem. Então, Sim. eu quero, aqui, para fechar, agradecer o teu espaço e que você, junto com o teu vocari, junto com a tua vocação, com o teu chamado, nós podemos, de alguma forma, ter provocado pessoas a escutar melhor. Né? Se essas pessoas que assistiram esse vídeo hoje, se essa pessoa começar a prestar atenção em como que ela escuta os filhos dela, como que ela escuta os pais dela, como que ela escuta os alunos dela, ou os professores dela, ou o cliente dela, ou a equipe dela. Se ela fizer somente uma reflexão, putz, eu poderia melhorar aqui. Ótimo, vencemos o resultado. Nossa, chegamos já no fez objetivo. total sentido. Fez total sentido. Essa hora aqui fez todo sentido. Perfeito. Ó, já deu até o sinal aqui de 1 hora. Meu Deus do céu. Passou rápido. Só mais uma coisinha. Eu acho que faz sentido usar o livro como um instrumento assim para onboarding, né? Para integração de novos colaboradores. Pode ser uma ótima ferramenta. Uma boa ferramenta, hein? Olha isso aí, viu, pessoal? Colegas do onboard, ó, presta atenção nessa dica que vale a pena. Que legal. Então, vamos lá. Como é que o pessoal faz para te encontrar? Bom, nas redes sociais, Escutosfera, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Né? Então, você vai encontrar a nossa atmosfera da escuta. Né? Lá, a equipe né? Você pode, através das mensagens, enfim, eu respondo todas. Responde mesmo. Sou sempre ativo. E, assim, eu gosto muito das prosas, das conversas. Então, vai ser um prazer. Né? Escutosfera.com.br ou Instagram, LinkedIn e as demais redes. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, então, como a gente já está acabando aqui, ficou aqui para o pessoal, tá? Para anotar e continuem acompanhando os próximos conteúdos, os conteúdos passados aqui no nosso canal. Acesse o link, o Instagram da DCC. Viu? Acesse o Instagram da DCC, tem bastante conteúdo. Para entrar em contato conosco, contato@dcceducação, sem cedilha, sem acento.com. Ou pelo telefone, que também é o WhatsApp, 11 9 7969 4490. Ai, que pena que acabou. Meu Deus, eu ficaria aqui horas e horas. Muito obrigado. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Muito obrigado. Muito obrigada, de verdade. Eu adorei. Para mim, nossa. Digo mesmo. Vamos combinar outras. Estou à disposição. Como disse, eu sou um missionário dessa mensagem e acredito, sim, que nós podemos, né, fazer algo diferente. Para fechar, assim, imagine um mundo em que as crianças aprendam a escutar em casa com seus pais. Imagine um mundo em que os jovens aprendam na escola a escuta, assim como aprendem matemática, química, física. Sim. Imagine um mundo em que nas empresas as pessoas se sintam escutadas de verdade. Imagine um mundo em que os governantes não sejam escolhidos por sua habilidade de oratória, mas pela sua capacidade de escutar de verdade as pessoas às quais eles representam. Se de alguma forma você que está assistindo aí, conseguiu imaginar que esse mundo é possível, então bora, temos muita coisa para fazer. Com certeza. Vamos fazer juntos. Com certeza. Então é isso aí, gente. Muito obrigada e até os próximos podcasts. Até lá. Até lá.